trazendo à memória o dia do Natal hoje, né? Então eu gostaria de falar rapidamente sobre esse texto. Uma alegria também ter a irmã Aparecida, minha sogra. Ela está ali atrás. Eu não apresento porque já é nossa aqui, né? Mas podemos dizer um amém bem forte pela vida da irmã Aparecida? Amém? Amém. Seja bem-vinda. Deus abençoe a irmã Aparecida grandiosamente. Lucas capítulo 2, versículo 11. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Hoje, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Hoje, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Pai, mais uma vez em oração nós nos colocamos diante de Ti. Hoje é uma data muito especial, onde nós estamos, Senhor, trazendo à memória o dia do Natal, o dia do nascimento de Jesus Cristo. Através desta palavra, venha falar ao nosso coração de forma sobrenatural, que o Teu nome seja glorificado nesta noite, que esta semente, ao ser lançada, possa cair em solo bom e fértil, e que produza resultados extraordinários, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu estava pensando um pouco a respeito do dia de hoje, do que nós estamos comemorando, que é o Natal. E os irmãos hão de convir comigo que se tornou uma data, lamentavelmente, muito desvirtualizada. O propósito do Natal, a ocasião do Natal, é uma ocasião que deve ser direcionada para a reflexão e para a gratidão. Devemos refletir sobre o que esta data significa e agradecer pelo objeto do Natal, que é Jesus Cristo. O nascimento de Jesus dá sentido ao Natal. Isso implica dizer que se nós não mencionamos, ou se não refletimos, ou se não agradecemos por este grande nascimento, o Natal é sem valia. O Natal não faz sentido. E nós vemos uma sociedade que caminha na direção de intensificar essa desvirtualização do sentido do Natal. Você liga a televisão, você abre um jornal, você lê uma revista, você acessa o Facebook, suas redes sociais, e o mundo não está falando do Natal enquanto uma ocasião que é a do nascimento de Cristo. Eles estão falando de Papai Noel, de troca de presentes, né? Papai Noel, o bom velhinho que veio de uma região fria e nas noites de Natal passa para distribuir presentes. Então, o mundo criou um sistema para fazer do Natal uma ocasião de grande consumo, voltada para o consumo, e não voltada, como eu disse, para a reflexão e para a gratidão. Nós que somos servos de Deus, nós temos que tomar cuidado quanto a isso, porque nós conhecemos a verdade. E nós não podemos pensar no Natal e deixar o aniversariante de lado. Nós não podemos pensar no Natal e deixar Jesus de lado. É um erro muito grande quando crentes salvos acabam cometendo este delito, eu chamaria delito, pensar no Natal e não pensar, sobretudo, no aniversariante. O Natal é Cristo. Ele é o elemento-chave do Natal. Ele é o elemento-chave da história. Na verdade, ele é mais do que uma pessoa importante na história. Além de ser Deus, ele é o próprio divisor de águas da história. Prova é que o tempo é medido entre dois momentos. O primeiro momento antes de Cristo, o segundo momento depois de Cristo. Ele veio, ele nasceu em Belém, a terra do pão, para ser o pão da vida que alimenta as nações, para ser o pão da vida que mata a fome dos homens. E hoje nós vamos ver aqui, de forma bem objetiva, a promessa que Deus faz sobre o nascimento desse grande Deus que é Jesus, que é totalmente Deus, sobre este grande personagem, o Salvador do mundo. Veremos o caminho que Deus construiu para que a promessa fosse evoluindo até o seu cumprimento. E, finalmente, nós veremos o nascimento deste que, como eu disse, é o objeto do Natal. Entenda objeto no melhor sentido da palavra, ok? Ele é a figura central, a figura-chave do Natal. Nesse primeiro momento, então, nós vamos ver a promessa messiânica que foi mencionada no teatro
que as irmãs apresentaram. O homem e a mulher, em Gênesis capítulo 2, nós vemos que eles haviam acabado de pecar. Eles haviam acabado de transgredir contra Deus. O texto nos mostra que eles, de forma absolutamente consciente, resolveram transgredir uma lei clara de Deus. Deus havia criado o jardim, chamado Jardim do Éden, um lugar maravilhoso, um lugar belo, um lugar que seria o lugar onde cada um de nós desejaríamos morar para sempre. E Deus restringiu a liberdade deles, ou melhor, Deus restringiu o acesso deles a uma única árvore de todas as árvores que ele havia criado. Ele disse: vocês podem comer dos frutos de todas as árvores, mas de uma que está lá no jardim vocês não poderão comer. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, ou com toda certeza morrerás. Então Deus havia antecipado que seria um grande problema para eles transgredir esta ordem. Eu criei tudo o que vocês poderiam querer. Vocês têm tudo à disposição. Vocês podem comer dos mais belos e preciosos frutos do jardim. Eu gostaria que você pensasse como era esse jardim. Os frutos eram frutos que cresciam na sua máxima potência, porque a terra não era maldita. Vocês estão me entendendo? Tudo que a terra produzia era a nível de excelência. Os animais existiam de modo excelente. A natureza não tinha conflitos, ela vivia em harmonia, porque tudo o que Deus fez, Ele o fez estabelecendo um princípio de forma e de ordem. E Deus colocou na mão do homem e da mulher a decisão de querer continuar com esta harmonia e beleza ou comprometer tudo isso, transgredindo uma simples ordem. Eles escolheram transgredir. Infelizmente, foi a escolha que eles fizeram. E quando nós chegamos em Gênesis 3, por exemplo, nós temos ali um cenário de juízo de Deus. Deus estava procurando o homem na viração do dia, mas ele havia se escondido, porque era natural todas as tardes Deus caminhar pelo jardim e conversar com o homem. E eu fico pensando como era essa conversa. E aí, Adão, como é que foi seu dia? Trabalhou muito? Porque tem gente que diz que trabalho foi o diabo que inventou, né? Foi Deus. É lamentável ter que dizer isso. Mas foi Deus. Ele criou o jardim e disse: agora você lavra. Agora você cultiva. Tá? Trabalha a terra. Então Deus deu trabalho para o homem. Como é que foi seu dia, Adão? E você, Eva? Como é que está? O que você fez no almoço hoje? E o café da tarde? O que você fez? Tem bolo? Eu sei que ouvir isso parece assustador, mas Deus é uma pessoa, queridos. Deus é uma pessoa. Se Deus tivesse aqui nesse momento visivelmente, porque espiritualmente está, mas visivelmente para conversar conosco, Deus não conversaria como um extraterrestre, numa linguagem que você não entende. Ele ia usar figuras do seu cotidiano, falar de coisas que você gosta, para chamar você para Ele. Vocês estão me entendendo? Então Deus conversava com Adão todas as tardes. Mas uma bela tarde, Deus chega no horário. Adão não está aqui. Vou esperar mais um pouco. Adão não aparece. Vamos esperar mais um pouco. Adão não aparece. E quando Adão resolve aparecer, ele diz: Senhor, eu tive vergonha, tive medo, eu me escondi. O que você fez, Adão? Essa foi a pergunta mais difícil que Adão ouviu de Deus. O que você fez? E ele confessou o seu pecado. Então Deus precisou aplicar a sua justiça. E Ele aplicou a sua justiça contra Adão, contra a mulher, contra a terra, mas também contra a serpente. E ao mesmo tempo, naquele ambiente onde Deus estava precisando agora emitir os seus juízos, Deus, em sua misericórdia, emite também uma promessa que traria esperança para Adão e Eva dali em diante. Gênesis 3,15, ele diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás
o calcanhar. Deus estava ali dando sequência à sua mensagem de juízo e mandando essa mensagem para o coração de Adão e Eva. Vocês fizeram uma grande besteira. Vocês cometeram um grande pecado. Vocês estão sendo responsabilizados por isso. A terra está sendo responsabilizada por isso. A serpente está sendo responsabilizada por isso. Mas eu quero dizer para vocês que a saída já foi criada. Já existe um plano pronto para ser executado, e esse plano será executado através do descendente da mulher. A mesma mulher que a serpente enganou seria o ventre onde Deus geraria o filho que traria a salvação para todo o mundo e tiraria o homem da desgraça espiritual. Da promessa que Deus faz, nós extraímos que Deus é o autor da promessa acerca da vinda do descendente. E saber quem é o autor da promessa é chave, é fundamental. Sabe por quê? Porque quando nós sabemos quem prometeu, isso atribui à promessa um grau incomparável de confiabilidade. Porque Deus não mente. Se Deus disse que da descendência da mulher viria um descendente, então ele inevitavelmente viria. Também na promessa nós temos o objeto da promessa, que é o descendente. Deus diz, ele seria inimigo dos descendentes da serpente. Essa é uma palavra que explica o seguinte: ele seria inimigo daqueles que viriam operando no espírito da serpente. Ele seria inimigo daqueles que agiriam com base no engano e na mentira. Ele viria da semente da mulher, ou seja, ele nasceria de um ventre feminino, ele viria de uma mulher, ele feriria a cabeça da serpente. Mas isso é tão extraordinário que a Bíblia também diz que ele não só veio a ferir a cabeça da serpente, como também diz que em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a cabeça de Satanás. Então ele feriu a cabeça do diabo, mas vai chegar a ocasião onde ele vai esmagar a cabeça de Satanás. Você quer matar uma cobra? Pisa, esmaga a cabeça dela. E nós temos a promessa de que Satanás, representado na serpente, ele será pisoteado pelos pés do descendente, pelos pés daquele que veio da mulher. E eu estou falando, obviamente, de Jesus Cristo. A partir do momento que a promessa foi promulgada, um processo foi estabelecido para que a promessa fosse evoluindo até o seu cumprimento. O seu cumprimento foi sendo construído ao longo dos anos. E ao longo dos anos, Deus foi trazendo paulatinamente à luz alguns detalhes sobre quem seria esse descendente. Então, no primeiro ponto, nós temos a promessa do descendente. Virá de você, Eva, um descendente que será inimigo dos descendentes da serpente. Ele vai ferir a cabeça da serpente e será ferido no calcanhar por ela. Segundo, a revelação do descendente através dos tipos que nós temos no Antigo Testamento. A Bíblia utiliza largamente os tipos, tipologia bíblica. Os tipos na Bíblia, eles são sombras. Eles projetam bens futuros, vindouros. Eles são ferramentas para a ilustração, eles são símbolos, eles são esboços de algum bem que está por vir. Quando o autor aos Hebreus escreveu a respeito da lei dos sacrifícios, em Hebreus 10, 1 a 10, depois você lê em casa, Hebreus 10, 1 a 10, quando ele fala da lei dos sacrifícios, ele coloca a lei dos sacrifícios como um tipo, pois a lei dos sacrifícios apontava para um sacrifício perfeito, para um sacrifício único. Então, a lei dos sacrifícios no Antigo Testamento são sombras, são projeções, são tipos para o sacrifício perfeito que viria e foi realizado por Jesus Cristo. A lei dos sacrifícios, com toda a sua repetibilidade, era só um tipo, era só um apontamento, era só uma sombra que projetava Cristo. E Cristo é o antitipo, ou seja, Cristo é o cumprimento, ele é a personificação do tipo. Em síntese, os tipos são a projeção e o antitipo é o objeto projetado. Cristo é o objeto projetado por muitos
tipos. Exemplo, Cristo foi tipificado através de algumas pessoas no Antigo Testamento. Ele foi tipificado através de Melquisedeque. Melquisedeque era um tipo do seu sumo sacerdócio, do sumo sacerdócio de Cristo. Ele foi tipificado em Moisés. Moisés é um tipo da liderança de Cristo voltada para a libertação de um povo. Arão é um tipo de Cristo, ele é um tipo de sacerdote, ele aponta para Jesus como o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito que atua junto a Deus em prol dos crentes. Nós temos José, que é um tipo de vida de sofrimento, mas de honra. De sofrimento, mas de honra. Porque assim como José, Jesus também sofreu, mas ele foi grandiosamente honrado. E Paulo diz aos Filipenses, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que perante ele se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Nós vemos Jesus Cristo tendo o seu tipo através de animais, por exemplo. O cordeiro no Antigo Testamento era um tipo de Cristo, porque os cordeiros, os animais sacrificados, apontavam para a obra expiatória dele. Nós temos alguns outros tipos através de objetos. A arca, por exemplo, a arca de Noé aponta para Jesus no seu ministério salvífico. Assim como a arca era um instrumento ou recurso de Deus, ou a única forma para que as pessoas não perecessem na condenação dada através do dilúvio, Jesus Cristo como arca é aquele onde quem está abrigado não será condenado junto com o mundo. Nós temos o tipo do tabernáculo, por exemplo, que é um outro objeto. O véu representa a carne de Jesus. Quando o véu foi rasgado, Paulo, ou melhor, o autor aos Hebreus, usa a mesma narrativa para dizer que assim como o véu foi rasgado, a carne de Jesus foi rasgada. Então, o véu do tabernáculo representava a carne de Jesus que foi rasgada. As repartições do tabernáculo, o átrio externo, o lugar santo dos santos, era um tipo do tríplice ministério de Jesus, que foi rei, que foi profeta e que foi sacerdote. A arca da aliança, que era feita de madeira e coberta por dentro e por fora de ouro, representava, tipificava, sombreava, projetava as duas naturezas de Jesus Cristo, porque ele era 100% Deus e 100% homem. O propiciatório, que era a tampa que cobria a arca da aliança, era um tipo da obra perfeita realizada por Jesus através da sua morte. Nós temos ainda dentro do tabernáculo os pães da preposição, que eram um tipo de Cristo, porque Cristo é o pão da vida, que mata a fome dos homens. Nós temos, por exemplo, o candelabro, que também estava no tabernáculo. Ele representa a luz que vem de Jesus e que irradia por todo o mundo, porque Jesus, ele é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo e em mim, jamais andará em trevas. Jesus é como o sol, ele tem luz própria. Nós somos como a lua, nós recebemos a luz que vem de Cristo e refletimos. Há duas palavras gregas para isso, fós e fóster. Jesus é fós, ele é sol, ele tem luz própria, ele é fulgurante, ele é vigoroso, sua luz não tem barreiras que a impeça. E nós somos o fóster, nós recebemos a luz de Jesus e nós irradiamos essa luz pelo mundo afora. Por isso ele diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então Jesus foi tipificado no candelabro. Nós poderíamos aqui ainda citar muitos outros tipos, que sombreavam, que apontavam, que representavam os bens vindouros. E no caso específico de hoje, Jesus Cristo, que é sobre quem nós estamos falando. Mas nós vamos apenas nos ater a estes. Todos estes tipos traziam um significado profético. Todos eles apontavam para Jesus Cristo. Terceiro, vamos falar sobre a revelação do descendente por meio dos profetas. Primeiro, a promessa foi elaborada e emitida. Segundo, Deus deu um passo a caminho do cumprimento da promessa, dando um detalhamento inicial sobre qual seria o perfil desse descendente. E ele o fez através dos tipos que acabei de mencionar. Nós temos um terceiro passo,
que dentro da revelação do projeto, da promessa, é o segundo passo, que é a revelação do descendente por meio dos profetas. Em relação à revelação presente nos tipos, estes que eu mencionei e tantos outros, eu diria que foi através dos profetas que nós recebemos uma revelação que atingiu outros patamares. Deus graduou o nível de detalhamento sobre o descendente. Deus deu mais detalhes sobre quem e o que ele faria. Nós temos o autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, dizendo que Deus, através dos profetas, trouxe uma revelação do descendente, ou do filho. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Vocês estão entendendo como nós estamos construindo a palavra de hoje? Deus faz uma promessa. Eu vou, através da sua descendência, levantar um descendente que vai ferir a cabeça da serpente. Ele vai dar à serpente o tratamento devido. Deus fez a promessa. Agora Deus queria, ao longo da história, fazer a promessa evoluir até o seu cumprimento. Só que Deus usou o recurso da revelação para ir expondo aos homens os detalhes da promessa. Porque quando ele faz a promessa, não dá detalhamento. Então ele vai dando o detalhamento. O primeiro método para o detalhamento da promessa são os tipos, o segundo método são os profetas. E vejam o que os profetas disseram a respeito do descendente. Miqueias profetizou que ele nasceria em Belém e que o seu governo sobre Israel seria poderoso. O governo de Israel seria dele. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti, Belém, me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jeremias profetizou que ele viria da descendência de Davi, seria levantado como um renovo justo e um rei. Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Isaías profetizou sobre o seu nome. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, 700 anos antes dele nascer. Isaías disse, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, ou seja, o governo, a autoridade está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías também fala sobre o local onde o ministério de Jesus iniciaria. Isaías 9, 1 a 4, ele fala que o ministério começaria pelas regiões da Galileia. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a alegria, lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam aqueles que repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Isaías fala até sobre a morte de Jesus. Repito, 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías 53, 4 a 11, uma leitura um pouco extensa, mas ouça isso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos como o aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos
estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Do opressor e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo, ele foi afligido. E puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Uma profecia que falava a nosso respeito, a respeito de Jesus e os reflexos dessa morte sobre nós. Seríamos declarados justos. Quantos foram justificados? Ele veria o trabalho das suas mãos e se alegraria. Quantos estão dando alegria para o Senhor? Quando Deus olha para você, Ele diz: olha, valeu a pena o trabalho, valeu a pena o investimento, valeu a pena o que foi necessário. Ele está vendo o trabalho das suas mãos aqui nessa noite, e Ele está se alegrando com isso. João Batista também profetizou a respeito dele, dizendo que ele seria maior do que o João Batista e que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz que num belo dia estava João seguindo o seu processo de batismo, porque ele era João o Batista. Ele batizava, quando de repente ele avistou a figura de um homem, e imediatamente lhe foi revelado de quem se tratava, e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o homem sobre quem eu dizia que eu não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eis aí este homem, eis aí o descendente, eis aí o cumprimento da promessa de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus, quando promete algo, Ele leva até o seu cumprimento. Deus disse: da descendência da mulher virá um descendente. Satanás, ao longo dos anos, quis impor barreiras e impedimentos. Mas quem é Satanás para impedir o que Deus quer fazer? Quem é Satanás para embarreirar qualquer que seja o plano de Deus? Se Deus disse: vai vir da descendência da mulher aquele que vai ferir a cabeça da serpente, Satanás não pôde oferecer nenhuma resistência. Deus foi construindo o caminho, Deus foi aplanando as estradas, Deus foi guiando as descendências e os descendentes, até que em Belém da Judéia nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a promessa agora cumprida. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que a promessa de Deus em relação ao descendente aconteceu na plenitude dos tempos. Ou seja, o descendente veio quando Deus entendeu que era a hora do descendente vir. Não demorou porque Deus estava se sentindo em dificuldade de executar o plano. Pelo contrário, Deus estava apenas aguardando o momento para executá-lo. Quando chegou a plenitude dos tempos, Paulo diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque somos filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Vejam, na plenitude dos tempos, a promessa foi cumprida por Deus, o mesmo Deus que lá no jardim do Éden disse que o descendente viria. Ele cumpriu a sua promessa. Deus enviou o seu Filho. O descendente nasceu de mulher, nascido de mulher, como diz Paulo.
No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 26 até o 32, o anjo Gabriel se aproxima de Maria e anuncia o nascimento do descendente. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele nasceu de mulher, recebeu o nome de Jesus. Sabe o que significa Jesus? Pergunta o que significa Jesus. Salvador. Sabe o que significa Cristo? Ungido. Quando você diz Jesus Cristo, você diz Salvador, ungido. Jesus Cristo, Salvador ungido. Você está reconhecendo esse ministério, essa missão, Salvador ungido. Ele nasceu sob a lei, para resgatar os que estão debaixo da lei, para fazer com que os que estão debaixo da lei fossem adotados e recebessem o Espírito Santo. É porque ele nasceu, que ele nos resgatou de debaixo de uma lei pesada e dura. Ele nos colocou num lugar onde nós fomos adotados por Deus e recebemos de Deus o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que clama a partir de nós: Abba, Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? Papai. Irmãos, os judeus do Antigo Testamento, eles jamais concebiam a possibilidade de se relacionar com Deus nessa dimensão. É Deus lá, nós aqui. Deus é um ser duro, rígido. Se você pisar fora da faixa, ele vai dar um jeito em você. Quando Jesus vem, sendo Jesus a expressa imagem de Deus, ele veio revelar quem Deus de fato é. E sabe quem Deus de fato é? É aquele que chora com quem está chorando. É aquele que vai no velório de um amigo, sabendo que vai ressuscitar, e chora. Ele é um Deus que, percebendo o esforço dos discípulos, uma noite toda sem resultado, está cozinhando na beira da praia para recebê-los no retorno. Ele é um Deus que, quando tem um monte de gente querendo matar a pedras, ele diz: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém te condenou, mulher? Não! Então vai, eu não te condeno, mas não peques mais. Esse é Deus. Jesus é a revelação perfeita de quem é Deus. É aquele que perdoa pecados. Não acusa pecadores, perdoa pecados. É aquele que restaura. É aquele que não esmaga a cana quebrada, não termina de apagar o pavio que fumega. Esse é Deus, ele é a revelação perfeita de Deus. Quando Jesus vem para caminhar entre os homens, é Deus caminhando entre os homens e se mostrando. Esse é o terceiro nível de revelação. Revelação pelos tipos, revelação pelos profetas. Agora uma revelação pessoal do próprio Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Sabe quem é Deus? É Jesus. Jesus expressa Deus. Sabe quando João reclinava a cabecinha lá no ombro de Jesus? Sabe no ombro de quem ele estava reclinando a cabeça? No ombro de Deus. Você acha que Deus é uma pessoa que fica expulsando as pessoas para longe? Sai daqui, pecador. Sai daqui, miserável transgressor. Ele se permite ser alcançado. Ele se permite ser tocado.
Ele permite sua aproximação. E Paulo diz, agora tendo ousadia, nós podemos chegar junto ao trono da graça para sermos atendidos no momento apropriado. Os judeus no Antigo Testamento não conheciam esse Deus nessa dimensão, mas através de Jesus nós conhecemos esse Deus nessa dimensão. E o nosso relacionamento com Ele hoje não é só de povo, mas é de filho. Então hoje você diz papai, Abba pai, paizinho. Eu não sei qual é a referência de pai que você teve ou tem. Pode ter sido o pior dos pais. E eu sei que a imagem do pai que a gente carrega interfere na imagem que nós temos de Deus como pai. Mas eu digo a você nesta noite, se seu pai foi o pior dos pais, Deus não é como ele. Você pode chamá-lo de papai, papaizinho, querido papai. O seu pai na terra pode ter te desprezado, te deixado de lado, não ouvido você quando você mais precisava. Mas o seu papai está 24 horas por dia, escutando o que você está dizendo. Se você levantar 2 da manhã para falar com o pai, sabe o que ele está fazendo? Você acha que ele está cochilando? Né, irmã Lina? Será que ele está tomando um cafezinho na cozinha e não está lá no local para te ouvir? Deus está o tempo todo atento. Quando você diz papai, ele se inclina para ouvir o que você está dizendo. É maravilhoso chamar Deus de pai, meus irmãos. É maravilhoso porque nós temos esse Espírito que de dentro de nós, ele diz, Abba pai, papai, papaizinho, porque ele é o nosso pai, assim como ele é pai de Jesus Cristo. Nós temos esse nível de relação com ele. A promessa foi feita, a promessa foi aguardando o tempo para o cumprimento e finalmente a promessa foi cumprida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando o desespero de Satanás quando o filho nasceu. Porque ele sabia que a sua ruína viria do descendente. Não é à toa que ele usou Herodes e tantos outros meios para tentar matar o menino. Mas não conseguiu, porque os planos de Deus ninguém interrompe. Ele cresceu em graça, cresceu em estatura, cresceu em sabedoria diante de Deus e dos homens. E por fim nós conhecemos a história. Morreu numa cruz e ressuscitou ao 3º dia. Está vivo à destra de Deus. E sabe o que ele vai fazer um dia? A Bíblia diz que ele vai nos buscar. Aleluia. Meu Deus, quem é que está aguardando esse momento aqui? O descendente vai te buscar para reinar com ele. Ele é rei, mas você vai reinar junto. Os reinos virão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e você estará entre aqueles que com ele estarão reinando eternamente. Ele é o descendente, veio para nos salvar. Nós fomos e estamos sendo salvos. E a promessa é, ele vai nos buscar para nos levar para junto dele, para vivermos com ele por toda a eternidade. Natal é o momento de celebrar tudo isso. Natal é o momento de celebrar o nascimento do descendente, o objeto da promessa de Deus. Ele é o remédio contra o pecado. Ele é o antídoto contra o mal. Ele é a saída divina para o homem que está caído e numa condição de condenação. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o primeiro. Ele é o alfa. Ele é o último. Ele é o ômega. Aquele que em tudo tem a primazia. Tudo o que existe veio dele. É para ele. E glória, pois, a ele eternamente. Graças a Deus porque ele veio. Glória a Deus porque ele veio. Já fazem aproximadamente 2021 anos que ele veio. E até hoje se fala sobre o seu nome. E vai se falar sobre o seu nome eternamente. Porque é o nome que está sobre todo o nome. E aquela serpente que foi usada por Satanás, que na verdade é Satanás que enganou Eva, aquele Satanás, ele será condenado. A Bíblia mostra isso, nós já estudamos aqui, ele será condenado. Lá no final de todas as coisas, Satanás vai ser julgado no lago de fogo. Mas não vai ser só Satanás, não. Sabe quem Deus vai mandar para lá também?
o próprio inferno. Um tempo eterno de condenação. Mas eu creio que nós não precisamos nos preocupar com isso, se nós estamos andando em Jesus. Jesus é a arca. Como eu disse aqui. Você está em Jesus? Fica suave e tranquilo. Você está em Jesus? Um amém. Você está em Jesus? Fica tranquilo. As águas da condenação não vão te alcançar. Porque o descendente veio e você aceitou a obra que ele veio fazer. Eu gostaria de terminar essa palavra fazendo um convite.